DJ Buarque protagonizou um dos gestos mais comoventes do ano. Ele preparou, em segredo, a primeira festa de aniversário do filho da babá que trabalha em sua casa. Um menino de 13 anos que até aquele momento nunca havia assoprado velas, nunca teve um bolo com o próprio nome e nunca escutou um parabéns dedicado a ele. O que começou como uma história simples de bastidor acabou se transformando num símbolo de empatia e humanidade. E despertou lágrimas em quem acreditava que pequenos gestos já não mudavam nada. Antes de seguir, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Assim o vídeo chega a mais pessoas que acreditam que ainda existe bondade verdadeira nesse mundo. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas sobre uma festa, é sobre como um gesto pode reconstruir uma infância inteira. A história começa num apartamento simples, numa periferia tranquila, onde os dias passavam sem grandes surpresas. A mãe, funcionária dedicada na casa de DJ Buarque, acordava antes do sol, preparava o café e seguia para o trabalho com o mesmo sorriso sereno de sempre. O filho, um adolescente de olhos tímidos, estudava pela manhã e esperava a mãe voltar à tarde, levando alguma fruta, um pão diferente ou uma história sobre o que viu na casa onde trabalhava. E era ouvindo essas histórias que ele aprendeu que o mundo podia ser grande demais, mas nem sempre justo. Por trás daquele olhar calado, havia um menino que sabia o valor de cada moeda guardada num potinho, de cada chinelo remendado e de cada jantar improvisado. Mas havia algo que ele nunca tinha experimentado: o sentimento de ser o centro de uma comemoração. Você consegue imaginar crescer sem nunca ter tido uma festa? Sem amigos cantando, sem velas, sem bolo? Para ele, aniversário era apenas um dia comum. Sem presentes, sem abraços diferentes, sem corações acelerados. Enquanto isso, a mãe, mulher de poucas palavras, mas de coração imenso, escondia um peso que carregava em silêncio. Ela via o filho crescendo e sentia culpa por não poder oferecer mais. Por isso trabalhava dobrado, limpava, organizava, cuidava de cada detalhe da casa de Buarque como se fosse dela. E talvez fosse essa dedicação silenciosa que tenha chamado a atenção do cantor, que sempre demonstrou respeito por quem o ajuda no dia a dia. Havia algo nela que transbordava a verdade. A força de quem passou por tempestades e ainda assim aprendeu a sorrir. DJ Buarque, acostumado a lidar com os holofotes, nunca imaginou que uma conversa trivial mudaria algo dentro dele. Certa tarde, entre uma pausa e outra, ouviu a funcionária comentar baixinho que o filho nunca tinha tido uma festa. Não era uma reclamação, era uma constatação simples, dita com naturalidade, como quem aceita a vida como ela é. Mas algumas verdades, ditas em tom sereno, são as que mais ecoam. E aquela ficou ecoando dentro dele por dias. A cena se repetia na cabeça do artista. Um menino de 13 anos, prestes a entrar na adolescência, que jamais apagou uma vela. Um menino que só assistia às festas dos outros, que nunca recebeu um presente embrulhado, que nunca ouviu uma música de parabéns cantada para ele. Será que a infância pode ser completa sem isso? Será que o tempo apaga a falta de algo tão simbólico? Essas perguntas começaram a incomodar DJ Buarque, de um jeito que ele mesmo não conseguiu explicar. Enquanto a mãe seguia sua rotina, sem imaginar nada, ele começou a observar mais. Via como ela cuidava de tudo com carinho, sem jamais reclamar. Notava o jeito como o menino a esperava no portão, todo dia, com um sorriso tímido e um abraço sincero. E foi nesse contraste entre a simplicidade da vida deles e o conforto da sua própria realidade que Buarque entendeu o tamanho da desigualdade que muitas vezes passa despercebida. Aquela que não é feita de luxo, mas de experiências que uns têm de sobra e outros nunca tiveram. O cantor decidiu que não bastava sentir pena. Ele queria agir. E ali, naquele momento silencioso, nascia a ideia de transformar o aniversário de um garoto em um símbolo de recomeço. Mas o que ele planejava fazer precisava ser perfeito. Ele queria que fosse algo que o menino jamais esquecesse, um gesto capaz de apagar, nem que fosse por um instante, todos os aniversários que nunca aconteceram.
Como traduzir em ação algo tão profundo quanto isso? Enquanto os dias passavam, DJ Buarque guardava o segredo. Só ele e mais 2 pessoas sabiam. A babá, claro, nem desconfiava. Ela achava que o patrão apenas a escutava por educação, sem imaginar que estava prestes a viver uma das maiores surpresas de sua vida. E é justamente aí que a história começa a ganhar um brilho especial. Porque o que viria a seguir mostraria que gentileza, quando é verdadeira, não precisa de plateia nem de microfone. Tudo o que o menino queria era um momento simples. Um bolo, alguns balões e a presença da mãe. Mas ele não sabia que alguém estava preparando algo muito maior do que ele podia imaginar. E é nesse ponto que o destino se move em silêncio, unindo a inocência de um garoto e a sensibilidade de um homem que entendeu que o luxo não está nas coisas, mas nos gestos. Será que um simples "parabéns para você" pode realmente mudar uma vida? Essa resposta veio no dia em que o menino chegou para ajudar a mãe no trabalho. E encontrou um cenário que faria o coração dele parar por um instante. Antes de trabalhar com DJ Buarque, aquela mulher já tinha vivido o tipo de vida que ensina a sobreviver, não a sonhar. O nome dela é Ana Lúcia, e sua história começa num vilarejo esquecido do interior de Minas Gerais, onde a infância termina cedo e as mãos calejam antes dos 18. Filha de lavradores, ela cresceu dividindo um único par de sapatos com a irmã, aprendeu a cozinhar em fogão a lenha e descobriu muito cedo que o mundo não oferece misericórdia a quem nasce sem sobrenome. Aos 14 anos, depois de perder o pai num acidente de caminhão, Ana começou a trabalhar como empregada em casas de família. Dormia em quartinhos pequenos, com janelas emperradas, e almoçava as sobras que vinham das mesas dos patrões. Enquanto outras meninas escolhiam vestidos, ela escolhia entre pagar o gás ou o aluguel. Foi nessa rotina dura que a esperança começou a se acostumar com a falta, e a fé virou o único luxo que podia carregar. Os anos passaram, e a vida não lhe deu trégua. Teve um único relacionamento sério, com um homem que prometeu cuidar dela, mas sumiu quando descobriu que ela estava grávida. O filho nasceu num hospital público, num parto difícil, sem visita, sem flores e sem nome do pai na certidão. Era o começo de uma nova batalha. Ana prometeu para si mesma que aquele menino não herdaria a mesma dor que ela conheceu. Mas promessa nenhuma é fácil quando a pobreza te persegue até o travesseiro. Ela começou a aceitar qualquer trabalho. Lavava a roupa para fora, passava o dia inteiro em pé e ainda fazia faxinas à noite. Voltava para casa exausta, com os pés inchados, mas o olhar sereno de quem sabia que o amor sustentava o que o dinheiro não podia. O menino crescia saudável, mas calado. Via a mãe sair antes do sol e voltar depois do jantar, e aprendia no silêncio o que é gratidão. Que tipo de infância é possível quando o pouco precisa ser dividido em 1000 pedaços? Aos poucos, Ana foi construindo uma reputação de honestidade. Quem a contratava, recomendava. Até que um dia, o destino cruzou seu caminho com o de uma família que morava na zona oeste do Rio de Janeiro, a família de DJ Buarque. O cantor procurava alguém de confiança para ajudar nos cuidados da casa e, principalmente, do filho pequeno. E quando Ana chegou para a entrevista, mal sabia que estava prestes a mudar não só sua vida, mas a do próprio patrão. A partir dali, tudo começou a ganhar cor. Ela passou a viver um novo tipo de rotina, cercada de risadas, brinquedos e músicas. Trabalhava com dignidade, era respeitada e tratada como parte da família. O filho dela, que até então via a mãe só de passagem, começou a sorrir de novo. Mesmo com o pouco que tinham, já era um começo de estabilidade. Mas o passado nunca some por completo. Ele apenas adormece e acorda em datas que machucam. Todo ano, no dia 17 de setembro, Ana fingia esquecer o aniversário do filho. Dizia que ia fazer bolo, quando desse tempo, que o importante era o amor, que festa era coisa para quem podia. Mas dentro dela doía, porque sabia que aquele menino jamais soprou uma vela. E mesmo que o tempo ensinasse a se conformar, mãe nenhuma esquece a infância que não conseguiu oferecer. Quantas vezes ela deve ter imaginado a cena? O filho sorrindo, as velas tremendo, os parabéns ecoando.
Mas sempre faltava alguma coisa: dinheiro, coragem ou só uma mão estendida. Foi num desses dias de conversa casual enquanto arrumava a cozinha que Ana falou demais sem perceber. DJ Buarque estava em casa, revisando músicas, e ouviu quando ela comentou com outra funcionária. 13 anos e nunca teve uma festa. Só um bolinho de padaria uma vez, quando sobrou um trocado. Ela riu, como quem disfarça a dor. Mas aquele riso ficou ecoando no ambiente, como uma nota desafinada que ninguém consegue ignorar. DJ Buarque levantou os olhos, ficou em silêncio e apenas observou. Ele não disse nada, e talvez por isso Ana nem tenha notado. Mas algo naquela frase acendeu uma lembrança nele. A de sua própria infância, dos tempos em que também não tinha luxo, mas tinha quem o fizesse sentir importante. O artista, acostumado a grandes palcos e aplausos, entendeu naquele instante que existem plateias que não aplaudem porque nunca foram chamadas. Enquanto os dias passavam, aquela informação não saía da cabeça dele. Um menino de 13 anos que nunca teve uma festa? Como alguém chega à adolescência sem ter uma memória sequer de um bolo com o próprio nome? Essa pergunta virou uma espécie de melodia inacabada, algo que o incomodava e precisava ser resolvido. Ana, sem imaginar nada, seguiu a vida como sempre, trabalhando, cuidando, se esforçando. Mas havia algo diferente no ar, um clima que ela não conseguia decifrar. O patrão andava mais pensativo, conversava menos e parecia observá-la com um tipo de admiração silenciosa. Seria apenas impressão ou algo estava prestes a acontecer? Ela não sabia, mas o destino já estava em movimento. Aquele comentário singelo, quase esquecido, plantou uma semente no coração do cantor. E era questão de tempo até essa semente florescer em algo que mudaria tudo. O que nasce da empatia não precisa de palco. Precisa apenas de coragem para transformar escuta em gesto. E foi exatamente isso que DJ Buarque decidiu fazer. DJ Buarque sabia que não poderia mudar o passado daquele garoto, mas podia mudar um dia. E talvez isso já bastasse. Assim começou o plano silencioso de uma das cenas mais emocionantes que o Brasil viu nascer longe dos holofotes. Nenhum assessor, nenhum jornalista, nenhum fotógrafo. Só a vontade de fazer algo verdadeiro. Ele pediu sigilo absoluto à equipe, dizendo que queria organizar uma pequena festa. Mas a verdade é que não havia nada de pequeno naquela ideia. Era o gesto de um homem tentando devolver a um menino os aniversários que o tempo levou. Durante uma semana inteira, o cantor cuidou de cada detalhe pessoalmente. Escolheu o bolo, os balões, o tema da decoração. Pediu ajuda de alguns amigos próximos, comprou presentes, arrumou a mesa com brinquedos, refrigerante e doces simples, como ele mesmo tinha na infância. Nada de luxo, nada de exagero. Ele queria que aquele momento fosse real, com o cheiro de infância e o gosto de lembrança boa. E cada vez que olhava o nome do garoto escrito em letras coloridas sobre o bolo, sentia o coração apertar. Como pode alguém chegar aos 13 sem nunca ter ouvido um "parabéns pra você"? Enquanto isso, Ana Lúcia seguia sua rotina sem desconfiar de nada. A festa seria no quintal da casa do cantor, num sábado em que ela achava que iria apenas trabalhar. O menino, como sempre, acompanharia a mãe, sem saber que aquele dia mudaria tudo. Na noite anterior, DJ Buarque não conseguiu dormir direito. Ficou imaginando a reação do garoto, o olhar da mãe, o som da primeira risada espontânea. Não era só uma festa, era uma reparação silenciosa, uma chance de mostrar que a bondade ainda tem espaço num mundo tão acostumado à indiferença. Na manhã seguinte, o sol parecia cúmplice. Tudo estava pronto. A mesa montada, os balões tremendo com o vento leve, o bolo no centro com 13 velas coloridas esperando por um sopro. Quando Ana e o filho chegaram, a surpresa já os esperava de braços abertos. Ela olhou para aquele cenário e demorou alguns segundos para entender. Pensou que fosse uma festa da casa, mas então percebeu. As fotos eram do filho. O nome dele estava no bolo. E antes que conseguisse dizer qualquer coisa, os convidados começaram a cantar. O menino congelou, os olhos arregalados, a boca entreaberta, o silêncio de quem tenta entender se aquilo é um sonho.
Quando percebeu que estavam cantando para ele, deu um passo para trás, sem saber se devia rir ou chorar. DJ Buarque se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse baixinho: "É para você, campeão! Hoje é o seu dia." A emoção foi imediata. Ana desabou. As lágrimas escorriam sem controle, misturando-se com o riso, o alívio e a gratidão. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Era como se todo o peso de 13 anos caísse de uma vez só. E pela primeira vez, não fosse para doer, mas para curar. O menino continuava imóvel, olhando as velas acesas, até que alguém disse: "Faz um pedido." Ele fechou os olhos, respirou fundo e assoprou com força, como se aquele sopro fosse também um grito preso desde a infância. O bolo foi cortado, os abraços vieram e a casa se encheu de uma alegria que não se pode fingir. O garoto ganhou presentes, riu, brincou, comeu brigadeiro até sujar o rosto. E DJ Buarque, sentado ao lado, observava em silêncio, com aquele sorriso discreto de quem entende que fez a coisa certa. Não havia luxo, mas havia verdade. E a verdade tem um brilho que nenhuma câmera consegue registrar. Enquanto o menino abria os presentes, Ana se aproximou do cantor e tentou agradecer. "Eu não sei nem o que dizer", murmurou. Ainda com os olhos marejados, ele respondeu simples, sem formalidade: "Não precisa dizer nada. Só guarda esse dia na memória." Ela assentiu. E talvez naquele instante tenha entendido que a vida, às vezes, devolve o que tira. Só demora um pouco. O menino, que sempre evitava chamar atenção, se transformou naquele dia. Pela primeira vez, sentiu que o mundo olhava para ele com carinho. Ria alto, dançava, imitava passos de Buarque, contava histórias que nunca teve coragem de contar. E no fim, quando todos já estavam se despedindo, ele se aproximou do cantor, com o rosto ainda sujo de chocolate, e disse com voz trêmula: "Eu achei que isso não era pra gente." DJ Buarque respondeu com ternura: "Todo mundo merece ser lembrado." Aquela frase ficou marcada. Simples, direta, verdadeira. Porque ali, entre risos e lágrimas, um artista famoso lembrou um menino que o amor também pode vir disfarçado de festa. E o que nasceu daquele gesto não parou ali. Um dos convidados filmou a cena e, sem intenção, postou nas redes. O vídeo ganhou o país em poucas horas. Milhares de pessoas se emocionaram com a história do garoto, que depois de 13 anos, teve seu primeiro "Parabéns pra você." E enquanto o mundo compartilhava o vídeo, DJ Buarque seguia calado, sem dar entrevistas, sem transformar o ato em propaganda. O que ele queria já tinha acontecido. Devolver a uma criança a sensação de pertencer. O som daquela canção simples, "É pique, é pique", ecoou muito além daquela sala. Foi ouvido por corações que já tinham esquecido o que é ternura. Mas o impacto real desse gesto não se mediu em curtidas. Ele se mediu no olhar daquele menino que finalmente acreditou que também podia ser amado. O vídeo daquela festa, gravado por um dos convidados, se espalhou pelas redes como uma chama em dia de vento. Em poucas horas, o nome de DJ Buarque estava entre os assuntos mais comentados do país. Mas, curiosamente, não por uma música nova, nem por um escândalo, e sim por um gesto humano, raro e silencioso. As imagens mostravam o garoto de 13 anos sorrindo, com as bochechas molhadas de lágrimas, apagando as velas pela primeira vez. Um instante tão simples que parecia conter todas as infâncias esquecidas do Brasil. Os comentários se multiplicaram. "Chorei vendo isso. Esse menino representa meu filho. Que gesto lindo." DJ. Pessoas de todas as idades se viram na história. Mães solo, avós, pais que trabalham demais, gente que sabe o valor de um bolo dividido em amor. Em meio à avalanche de publicações vazias que lotam a internet todos os dias, aquele vídeo parecia respirar outro tipo de ar. O da ternura, o da lembrança, o daquilo que realmente importa. Enquanto as visualizações subiam, Ana Lúcia seguia sem entender a proporção do que estava acontecendo. Foi a vizinha quem contou. "Cê tá na internet, mulher? O Brasil todo viu a festa do seu filho?" Ela riu, sem acreditar.
O menino também viu os comentários e não parava de repetir, espantado: "Mãe, tem gente dizendo que quer me mandar presente." Era a primeira vez que ele se sentia visto e valorizado por algo que não fosse a falta. DJ Buarque, por outro lado, preferiu o silêncio. Recusou entrevistas, não quis transformar o gesto em manchete. Quando perguntado por um repórter, respondeu apenas: "Não fiz nada demais." O básico virou notícia, e isso diz muito sobre o mundo em que a gente vive. Palavras simples, mas com um peso que ecoou mais alto do que qualquer discurso. Ele não quis fama, quis devolver humanidade. A história atravessou fronteiras. Portais internacionais republicaram o vídeo, chamando o gesto de a lembrança mais bonita de 2025. Mas para quem viveu aquilo, o que importava não era a repercussão. Era o que ficou depois. O olhar da mãe, leve como há muito tempo não se via. E o sorriso novo do garoto, que passou a caminhar diferente, como quem descobriu que o impossível também pode acontecer. E é assim que termina essa história, com bolo, risadas e algo ainda maior: esperança. Porque no fim das contas, o gesto de DJ Buarque não foi sobre caridade. Foi sobre reparação, sobre lembrar o que todos parecemos ter esquecido: que gentileza é uma forma de arte e que a grandeza de um homem não está no palco, mas nas pequenas coisas que ele faz quando ninguém está vendo.